Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje, com muita honra, estamos recebendo aqui a engenheira civil e perita judicial, Valdívia Borges de Aguiar, também é vice-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá. Obrigado pela presença. Deixa um espaço para você cumprimentar seus fãs primeiro. Uma boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade de mais uma vez estar aqui para explicar um pouquinho melhor sobre o aviso e como que está essa regulamentação. O objetivo é justamente esse, Paulo. Eu queria, mais uma vez, no bom sentido, abusar dos seus conhecimentos aí como engenheira, para explicar para a população de Guarujá o que é, que vem a ser, né, e quem está obrigado a fazer esse aviso, principalmente porque é um assunto que já estava, uma lei que já está vigorando, né? Sim. Explicar, só para fazer um parâmetro, explicar para o telespectador que o aviso é o auto de vistoria de edificações, uma lei municipal implantada recentemente e aprovada recentemente por intervenções aí da própria Associação dos Engenheiros e Arquitetos, junto à Câmara Municipal, com apoio do vereador Edilson Dias, e uma lei que foi aprovada, sancionada pela administração, justamente por prever a segurança das edificações. A Valdívia vai explicar a partir de que tipo de edificação que é necessário esse auto de vistoria, que é uma coisa que não tem nada a ver com o AVCB dos bombeiros, é uma nova legislação. Isso se dá em função de vários fatos registrados no Brasil e no mundo, com alguns problemas estruturais de edificações, tragédias aí que a gente registrou, a mídia registrou com muito pesar, com muitas mortes, infelizmente, e que, logicamente, as administrações não querem nas suas cidades. Guarujá tem essa lei que foi regulamentada recentemente. Então, nós vamos tentar tirar aí as principais dúvidas, tá bom, Valdívia? E o pessoal está tendo muita dúvida, realmente, né? Tanto as administradoras, os síndicos, os proprietários e até mesmo o profissional, né? Os engenheiros e arquitetos que estão se adaptando e adequando para fazer essas vistorias. Então, em primeiro lugar, para quem que é o aviso? Para quem precisa do aviso? Bom, edificação, tanto residencial como comercial ou uso misto. Então, o que vai fazer a diferenciação são a questão dos 750 metros quadrados para as residenciais, e as comerciais ela vai ficar ali também com as considerações do auto de bombeiros. Mas as residenciais multifamiliares, né? Não é unifamiliar, é multifamiliares, acima de 750 metros, devem obter o seu aviso. Quer dizer, aquele conjuntinho de 4 sobradinhos, vamos supor, se tiver mais de 750 metros, já é obrigatório estar desde em um edifício, logicamente. Desde que ela seja multifamiliar. Então, vai ter que ver como que foi aprovado o seu projeto, né? Se são unidades autônomas ou se ela faz parte do multifamiliar. Certo. Essa responsabilidade é do proprietário do imóvel. Se for comercial, é do proprietário, ou então, às vezes, você tem um contrato e no contrato vai mostrar que é o locatário, então pode ser que seja transmitido para o locatário, do uso. E nos habitacionais são os síndicos. Os síndicos. Isso. Quer dizer, um prédio, um edifício, mas eu digo, a iniciativa de procurar obter o aviso é dele, é do proprietário ou do locatário, né? Sim, ou do síndico. Ele tem que estar com isso, tem prazos já? A lei estabelece prazos? A lei foi regulamentada agora recentemente, no dia 17 de julho, né? Então, agora, temos 6 meses para fazer as adequações de quem já solicitou o seu auto na prefeitura ou então que contratou os profissionais, mas não sabia como que iria fazer. Entendi. Né? Então, já está valendo. Agora é de verdade. Então, mas foi regulamentado agora. E até quando as pessoas... contando daqui para 6 meses, assim? Na verdade, as que já solicitaram e não estão adequadas com a regulamentação, porque a regulamentação veio agora dia 17 de julho, então o prazo é de 6 meses para adequação. Só que o restante já iniciou, para agora. É para agora. Agora já está valendo, inclusive tem previsão de multa de 500 unidades fiscais lá para quem não estiver adequado.
Quer dizer, parece uma frase boa, mas é uma lei para ser levada a sério, porque Com senão tem uma certeza. multa para o condomínio ali. Com certeza. Muitos síndicos assim, e administradores, né, a gente estava até conversando, né, colocam assim, muitas dúvidas, né, como é que vai se dar a execução desse trabalho. Né? E o mais importante aí, acho que é destacar que muita gente fica preocupado com o valor que vai ser gasto, né, mas acho que vale destacar que, nesse caso, o condomínio está fazendo um investimento, não tendo um custo, né, Valdívia? Com certeza. Bom, primeiro assim, antes de falar em aviso, é importante falar das manutenções. Tá. As manutenções são obrigatórias, é responsabilidade do síndico realizar as manutenções. Então, tem as normas técnicas e a legislação falando da sua obrigatoriedade, né? Aí vem o avise. O avise é para você fazer um check-up das instalações, né? Nas questões de estabilidade estrutural, da salubridade, né? Às vezes ele está lá com a sua estabilidade, mas ele não é um prédio salubre, né? Da salubridade, da habitabilidade, né? Então, a gente teve uma nova lei das regularizações das edificações, por exemplo, e tem casos que você tem uma cobertura carregada, com sobrecarga, com flash e tudo mais, e que não vai poder continuar dessa forma. O avise vai verificar todas as normas técnicas, considerando as manutenções e a inspeção predial. E aí vai atestar. Só que isso tem que ser feito por equipe multidisciplinar. Esse é o negócio. Entendi. Porque nós não estamos falando só de uma parte não é só a parte elétrica ou só a parte hidráulica. Não. É o check-up completo. Um check-up completo, como então, se fosse um exame médico mesmo. Com certeza. Então, vai ter o engenheiro civil, o engenheiro elétrico, o engenheiro mecânico em algumas condições, o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro químico, dependendo de o que está sendo lançado. Né? Então, você realmente tem que ter uma equipe, cada engenheiro tem a sua atribuição prevista lá no CAU ou no CREA, e não adianta querer fazer apresentar um avise com um único profissional, porque ele está infringindo as normas técnicas e também o CREA ou o CAU. Né? O civil não vai estar podendo falar pelo engenheiro elétrico, exatamente. E vice-versa. A não ser que ele seja um super engenheiro, seja engenheiro civil, elétrico, mecânico, né? Daí, se ele tiver todas essas formações e qualificação e capacitação, aí tudo bem. Aí ele pode falar somente ser uma única pessoa. Esse tipo de precaução já existe, né? Você, por exemplo, além de ser perita judicial, você também trabalha nesse ramo de atividade, de vistoriar as condições, né? Sim. Que agora a diferença é que agora é uma lei para impor mesmo. Antes que vá para o aspecto judicial, né? A inspeção predial e o aviso, o auto de vistoria da edificação, ele vai te ajudar a não deixar com que as anomalias e os problemas existentes nas áreas comuns acabem indo para os tribunais. Né? Então, você vai trabalhar, ele não deixa de ser um check-up para uma manutenção preventiva, por exemplo. Em alguns outros casos, não, quando você está com as anomalias no estado avançado, já perdendo o seu desempenho dos materiais e a vida útil, né? O aviso ele ganha importância na medida que a gente sabe, né, que muitos condomínios acabam fazendo uma adaptação ou outra ali, e é como você falou, né, numa área comum que às vezes pode não estar... Não poderia fazer. Não poderia fazer, e às vezes pode não estar dentro das normas de segurança, né, por exemplo. Né? Olha, hoje eu fiz uma vistoria num prédio que eram 9 unidades e nesse condomínio só 2 apartamentos pagavam o seu condomínio, o restante não. Imagina como está a situação desse prédio. Sem manutenção. Sem manutenção, né? E aí você vê problema em tudo que é local. Daí você vê que a fachada já perdeu desempenho, você vê as infiltrações e comprometendo a estabilidade estrutural, né? Você vê as adequações tentando de qualquer jeito fazer de uma forma mais barata e não adequada para resolver um problema, né? Então, é muito difícil. Nós temos que realmente, tem as edificações que estão com as suas manutenções maravilhosamente
bem desenvolvidas, né? Isso independente se o prédio é novo ou antigo, né? Da outra vez a gente até conversou sobre isso, mas também nós temos alguns que estão realmente a ponto de ser interditados. No Guarujá, essa legislação ganha uma importância adicional ainda porque nós temos prédios muito antigos, né? Com questões, por exemplo, instalações elétricas e muitas vezes também hidráulica, de uma época que não se previa, por exemplo, vamos falar de casa de elétrica, não se previa o tanto de equipamentos elétricos que haveria numa residência. Com certeza, olha, pela norma de desempenho, nós imaginamos, não que se dê garantia desses 50 anos, mas a gente imagina que o projeto vai levar, o prédio vai durar de 30 a 50 anos, né? Então, a gente vê na prática o final desse desempenho dos materiais da vida útil. E as instalações, elas foram imaginando que teriam uma carga. E hoje, com esses equipamentos e a modernidade, realmente faz com que a quantidade de utensílios domésticos você vai consumindo lâmpadas, né? Fica bonito você fazer uma iluminação indireta, equipamentos. Você quer em modernidade. Antigamente não tinha máquina de lavar roupa, não tinha máquina de lavar louça. Hoje todo mundo tem secadora, os equipamentos para te ajudar. Um aparelho de ar-condicionado em cada cômodo. Não tinha, mesmo porque nem precisava, né? Tinha a brisa, que você tinha a circulação da brisa dentro da casa e nem precisava de um ar-condicionado. Então, a condição atual é muito diferente. Basta você pegar uma foto de 50 anos atrás, como eram as ruas. Né? Então, você vê como que foi o processo de urbanização. Então, é importante fazer essas adequações. E dentro das vistorias, eu posso te falar que nesse último ano eu já fiz quase 30 vistorias, né? Dessas que caracterizam especificamente de Avise, tá? E eu uso sempre, a gente tem equipe multidisciplinar, eu faço junto com o pessoal da PEL, né? Então, qual é o problema da questão das instalações? Primeiro, eles aumentam os disjuntores para que os circuitos não ficam caindo, né? A iluminação não fica... Isso já é um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. E as fiações, né? Elas ficam sem a proteção de segurança, porque os disjuntores foram feitos para ter a segurança das instalações. Quando se troca um disjuntor por uma maior capacidade, ele não vai desarmar, mas ele pode pegar fogo. Porque está arrumado ali embaixo. Exatamente. Então, nessas vistorias, a maioria dos prédios, elas não estão atendendo. Poucos prédios estão com as suas instalações corretamente dos quadros, né? E uma outra questão também são as vistorias, por exemplo, de para-raio. Então, para-raio, a gente pode falar que 50% dos prédios que nós fomos visitar, 50% fazem as suas vistorias, as manutenções de para-raio, e outros 50% está completamente não atendendo às normas técnicas. E o para-raio é o tipo da situação que não dá para esperar um teste da natureza, Exatamente. Né? Tem que saber antes, que né? Se acontecer um sinistro... Não dá não tinha para-raio, não dá mais nem para dizer isso. Daí vem uma outra situação. O seguro, vai cobrir ou não vai cobrir? Se ele não está com as instalações corretas, não foi feito o teste da continuidade no prazo que é recomendado de norma, que é a cada ano, ele também não vai estar coberto do seguro. Então, uma coisa amarra na outra. Entendi. Valdívia, a gente está falando de Avise, mas muita gente pode estar confundindo, assim, como eu falei antes, com o AVCB. Sim. Qual é a diferença básica entre um e outro? Entre o AVCB, que é aquele que a gente está acostumado, que o bombeiro emite, e o Avise de agora, essa nova legislação? Bom, o AVCB, para que você tenha o ABITS, você só tem o ABITS, ou seja, você só pode estar morando ou então utilizando aquela edificação para o comércio se você tem o alvará de construção, ou o ABITS, ou então o alvará de funcionamento, tá? Então, ele vem ali primeiro. O AVCB, ele vai falar se aquele prédio é um decreto estadual, aonde vai verificar as condições de segurança, né? Se as saídas de emergência estão adequadas, se os materiais que foram feitos, por exemplo, a fachada, ela vai resistir ou não vai resistir um tempo
de um sinistro, de estar em incêndio, né? Então, ela vai verificar as instalações voltadas para a segurança. Claro. Já o auto de vistoria, que é o que nós estamos falando que aqui nós agora. estamos falando, inclusive dentro do checklist que veio junto com a regulamentação, nós vamos ter falar das condições do AVCB e dos equipamentos de incêndio. Tá. Mas é um capítulo. É um capítulo, ela é muito maior. Entendi. Eu vou ter que falar das instalações elétricas, eu vou ter que falar das questões de segurança estrutural, eu vou ter que falar sobre habitabilidade, né? Eu vou verificar se aonde está sendo utilizado teve o habite correspondente para aquela área, se existe irregularidades, né? Então, a gente vai olhar e não só olhar o prédio. Por exemplo, se o prédio está numa encosta, eu tenho que olhar a condição da encosta também. E aí, nós vamos trazer junto um geólogo para falar da condição da encosta também. O aviso é uma vistoria, né? Como o próprio nome diz, né? Sim. O auto só vai ser emitido após a vistoria completa. Eu queria te perguntar assim, o geólogo ou o engenheiro elétrico ou algum outro verifica uma irregularidade. Toda irregularidade precisa ser sanada. Toda e qualquer irregularidade precisa ser sanada para que o auto de vistoria seja emitido. Não, o auto de vistoria ele vai ser emitido, mas ele vai mostrar as suas particularidades. Sim. Então, por exemplo, se ele está com uma questão da encosta, ele vai ser emitido tendo essa ressalva falando da encosta que tem que arrumar em tanto tempo, por exemplo. Então, para cada tipo de anomalia e problema, nós vamos ter uma ressalva que vai ser emitido pela prefeitura. E aí ele precisa, alguma providência precisa ser adotada. Tem que ser tomada e, inclusive, por exemplo, eu vou lá, verifico uma fachada. Eu vejo que a fachada não tem condições mais de vida útil, ou tem desplacamento, trincas, comprometendo todo o revestimento, né? Então, eu tenho destacamento, desplacamento, trincas de grande importância. E aí eu falo, olha, nós vamos precisar fazer, então, a intervenção urgente na fachada. Até que o condomínio consiga contratar a empresa, recolher dinheiro, contratar a empresa para que faça essa recuperação da fachada, então, qual é a medida que tem que fazer? Fazer o bandejamento. Então, lá no aviso, nós vamos falar a anomalia e qual é a medida para que não ocorra os sinistros. Bandejamento, que é alguma coisa que evite o acidente. Exatamente. Não que vai evitar o acidente, mas se o acidente ocorrer, ele vai ficar protegido por esse bandejamento e as pessoas que estão circulando, os carros, por baixo desse bandejamento, vão estar seguros. Entendi. Né? Então, ali a gente vai estar explicando qual é a proteção que deverá ser feita. Por exemplo, é uma das perguntas que todo momento estão me perguntando e estão misturando as questões de acessibilidade e também do impacto de vizinhança. Por exemplo, quem vai fazer a vistoria lá do Avise, ele tem que entender quais são todos os itens da 9050, das questões de acessibilidade. Mas ele não vai fazer um projeto. Ele vai falar se atende ou não atende e aonde não atende. E vai prescrever, que nem um médico, ele não prescreve lá qual é o remédio. No caso de quem é o vistoriador do aviso, ele vai falar, deverá ser contratado, né, uma pessoa especializada na questão de acessibilidade, porque a acessibilidade é lei federal, não estou nem falando de município nem decreto estadual. A acessibilidade tem que ser para todas e é uma lei federal, então tem que se adequar. Entra naquela questão de habitabilidade, né? Exatamente. O lugar não pode ser, não está plenamente habitável se não estiver atendendo toda a legislação. Toda a legislação. Inclusive a de acessibilidade. Né? E, por exemplo, vamos falar dos impactos de vizinhança, né? Então, eu tenho um sistema de refrigeração que provoca um banco, por exemplo. Ele tem lá um sistema de refrigeração que provoca um ruído. Quem vai fazer a vistoria, ele tem que levar o seu decibelímetro e fazer a medição para saber se está ou não está adequado o nível de pressão sonora. Ok, parou aí.
não está adequado o nível de ruído. Entendi. O que ele vai fazer? Vai prescrever que deve, então, contratar um laudo para fazer o impacto de vizinhança. E neste laudo ele vai trazer medidas mitigatórias para que diminua o ruído. Diminua o ruído. Né? Na prática, o auto de vistoria é, como você falou, um check-up, né? Você vai ao médico, faz um check-up e o médico vai te dar uma receita. Exatamente. Aí você atravessa a rua, vê a farmácia, você compra se quiser. Se não quiser morrer, tem que entrar na farmácia e comprar, né? Mas todos esses para ser bem itens, claro. mas esses itens vão estar... quando você apresenta para você solicitar esse auto de vistoria, que é o avise, vai ter que estar lá. Entendi. Né? Porque é seu nome, é seu CREA, e você responde civilmente e criminalmente. Entendi. Então, não adianta você ir lá primeiro se você atestar uma edificação que não seja dentro da sua qualificação profissional, você está cometendo uma infração. Isso vale também para quem o contratou, no caso, Exatamente. no caso do síndico, vamos ficar num prédio, né? Sim. O síndico tem que contratar um profissional altamente qualificado, senão ele também vai ter uma responsabilidade. Com certeza. Naquilo, né? Primeiro de gastar um dinheiro... Dos condôminos... Com certeza vai ser um valor menor, mas não deixa de ser um valor que Certo. deveria estar sendo utilizado para um profissional que realmente sabe o que tem que fazer. Certo. Né? E poderia fazer a sua vistoria. Valdir, a idade do imóvel, da construção, ela é fator preponderante para a idade? Não, são as manutenções. Ah, tá. Né? Então, se o prédio, ela realiza as suas manutenções, buscando lá a norma de manutenção predial, que é importante falar que é 5674, essa norma de manutenção predial, todo síndico deveria colocar embaixo do braço e andar com ela. E fazer as suas manutenções seguindo essa norma. Correto. Com isso, ele vai fazer com que o período de vida útil da sua edificação, seja ela residencial, comercial, mista, industrial, vai fazer com que ela não perca esse tempo, não vai fazer com que ela perca a vida útil e seu desempenho. Ele vai trazer uma vitalidade para a sua edificação. Sim. Né? Você falou que pela empresa que você atua, Baldeca, né? Baldeca, sou a diretora técnica e proprietária da Baldeca. Já vem fazendo, assim, algumas vistorias, assim, Sim. Sem você precisar citar, assim, é aquele prédio na rua tal, não sei o quê, para a gente não deixar o morador desesperado, nem melindrar Tem algumas particularidades, assim, que você tem encontrado, assim? Tem. Você falou de uma fachada que está, mas tem algumas outras... Tem. Primeira coisa, o tal do conserto, você tem as ferragens oxidadas que trouxeram desplacamento do concreto, ela está lá, a ferragem está oxidada, e aí ele sempre contrata, até mesmo o pessoal do prédio vai lá, passa um ferrox e uma massa em cima. Aquilo está acabando com a sua estrutura. Desculpa te interromper, mas é aquilo que você falou no começo da entrevista, que é o tempo útil de qualquer material. Então, ele está fazendo o quê? Ele está tirando a vida útil. Ele fazendo essa medida de manutenção errada, ele está fazendo que a vida útil de desempenho daquela estrutura de concreto, ele vai fazer o quê? O sentido inverso, ele vai perder a vida útil. Né? Então, as anomalias, enquanto estão pequenas, elas devem ser solucionadas lá no comecinho, para que depois você não tenha que fazer uma intervenção maior e gastar muito dinheiro. No caso desse exemplo que você deu do ferrinho aparecendo, a gente tem o exemplo daquele prédio no Rio de Janeiro, não sei... Tem vários exemplos. A imagem mostrou os operários cutucando lá com um martelo lá, né? Sim. Era uma ferragem ali também, né? Sim, assim, não pode. Contrata um calculista. Ah, mas eu vou gastar um valor. É melhor que você utilize a fórmula do calculista, porque você vai depender qual é o tipo de anomalia que ela está, né? Se é carbonatação, o que está acontecendo, e ali você vai, então, ter a receita para a anomalia que está acontecendo. Não faça reparos locais. A estrutura de um prédio não pode ser consertada por os especialistas de plantão, que não é assim.
Que é a famosa gambiarra, né? A gambiarra, exatamente. Não pode. Uma outra particularidade do Guarujá são os alagamentos, os subsolos, tendo um subsolo interferindo no subsolo do vizinho, né? Sim. Então, as redes de drenagem... Você fala para o vizinho do lado. Para o vizinho do lado. Eu posso te falar que 80% dos prédios que eu fiz a vistoria das caixas de drenagem, elas estão com anomalias. Então, as vistorias têm que, não é só limpar a rede de drenagem, você também deve verificar se as caixas estão realmente estanques, se não tem nenhuma passagem de água, porque aquela passagem, conforme vai acontecendo, o sobe e desce do lençol, do fluxo das águas subterrâneas, aquilo vai prejudicar um dia. Você vai fragilizando, né? O solo. Vai fragilizando e vai tendo um caminho preferencial. Isso aí, eu até estou tendo a oportunidade de participar aí de um processo que houve até uma morte de um vizinho. Né? Então, tem que ter muito... E um prédio era novo. Aí, nesse caso, foi um erro desde a concepção de projeto e execução. A gente não tem intenção de deixar ninguém desesperado, mas é um assunto para se preocupar a partir de agora com a legislação. Com certeza. Os condomínios e as edificações comerciais, né? E residenciais. Edificação comercial tem limite de... Não, o que vai atender vai ser o mesmo, que vai se basear no auto de AVCB. Tá. Então, ela vai ter que ter os mesmos trâmites lá do AVCB. Ou seja, os responsáveis por essas edificações, eles devem, primeiro de tudo, contratar uma equipe multidisciplinar, assim como a Baldeca, deve haver outros no mercado. Exatamente. Habilitados para isso. Mas não correr o risco, não se arriscar ao ponto de, vamos fazer um que faz mais barato aqui. E tenha cuidado, que aquela pessoa que fala que ele pode fazer realmente as vistorias, só se ele realmente tiver 3 ou 4 especializações da engenharia. Do contrário, ele não pode fazer essas vistorias sozinho. Como é possível fazer a checagem daquele profissional que está se habilitando perante um edifício para fazer o aviso? Tanto no CREA quanto no CAL, né, você tem a consulta pública para ver qual é a sua qualificação profissional, se ele também pagou as suas anuidades e se pode estar desenvolvendo os trabalhos técnicos. Pelo CREA e pelo Conselho de Arquitetura. Exatamente. Você consegue colocar lá a consulta pública dentro do CREA ou do CAL e você vai verificar se ele qual é a especialização dele. Trazendo aqui para o nosso mais local, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, por exemplo, também teria qualificação, pelo menos, para orientar. Dentro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Guarujá tem um posto do CREA. Então entendi. Ali... Com certeza, se a pessoa não quiser, não ter habilidade para buscar pela internet, faz uma ligação nesse posto do CREA que ela vai falar se ele está qualificado ou não. Ou até mesmo ser engenheiro, né? Porque tem algumas empresas aí que se mostram como em serviço de engenharia, quando você vai ver o KNAI não corresponde de serviço de engenharia, não tem nenhum... Chega lá, o cara é jornalista. Exatamente, ele é proprietário, mas ele não é engenheiro responsável, não tem responsável técnico pela empresa, então tem que ter bastante cuidado. Nós estamos brincando, mas ao mesmo tempo falando de uma coisa que é muito séria, né? Agora eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar, né? O custo disso. Então vai depender do porte do condomínio, né? Mas com certeza é muito menor do que o pessoal acha que... O custo de uma tragédia. Exatamente, né? E se você implantar as suas manutenções desde o início do habite do condomínio e vem trabalhando as suas manutenções, com certeza, quando você estiver na janela de 10 anos, você vai estar com o custo das suas manutenções muito menor, com o custo das suas intervenções, com certeza em torno de 20% do que se você vem tratando do condomínio, lá em 10 anos, você trouxe uma economia de quase 80%. Acaba sendo uma economia. Com certeza. Valdir, eu queria te agradecer muito, a gente tem tempo limitado, já estamos estourando, pena, mas não vai faltar oportunidade, ótimo. Não vai faltar oportunidade, Agradeço. Acho que é um assunto super importante, já que tem aí uma quantidade infinita de prédios aí, não saberia dizer quantos prédios são, mas aí tem uma quantidade imensa de prédios e equipamentos comerciais também,
com certeza é um assunto que a gente ainda vai ter oportunidade de falar muito e eu queria contar com você Com nas certeza, outras vezes. com certeza. Muito obrigada a oportunidade e obrigada a todos. Obrigada. Obrigado a você pela entrevista. Obrigado Sim. a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo assunto de cidade. Até logo a todos.